Bom dia, pessoal. Eu sou o Luiz Fernando e hoje eu vou apresentar para vocês uma videoaula referente a georreferenciamento de imagem, que foi uma aula que era para ser realizada na quarta passada, mas por alguns problemas a gente não conseguiu se reunir para fazer essa aula, tá bom? O georreferenciamento de imagens no QGIS é um procedimento bem simples, ele não demanda muito tempo, então a videoaula ela vai ser curta, tá bom? Eu vou passar umas atividades para vocês fazerem em relação à aula que o Aelton ele apresentou para vocês e referente a essa videoaula de georreferenciamento, tá bom? Eu não vou me estender muito, é um procedimento muito mais simples no QGIS e a gente vai precisar apenas ter o QGIS, né, e o software do Google Earth, tá bom? Ele vai nos ajudar a disponibilização de imagens. Então, georreferenciar uma imagem nada mais nada menos que tornar as suas coordenadas conhecidas num dado sistema de referência, o CIRGAS 2000 ou WGS 84. Esse processo de georreferenciamento ele inicia-se na obtenção de coordenadas. Então, quando eu pego uma figura, um croquis ou um mapa antigo que eles não estão georreferenciados, eu tenho a possibilidade de georreferenciar quando eu possuo essas coordenadas conhecidas, que são coordenadas que elas podem estar próprio dentro do mapa, como informações, né, que estão contidas no mapa, ou a partir de acidentes geográficos, quando são mapas muito antigos que não apresentam essas coordenadas. Então, por acidentes geográficos eu consigo georreferenciar. Dependendo do tipo de georreferenciamento, da finalidade que você precisa, o georreferenciamento ele pode ser de pouca ou de muita precisão, tá bom? Quando a gente faz georreferenciamento no QGIS, com coordenadas que a gente coleta tanto de GPS de navegação ou GPS no celular ou a partir de programas SIGs, esse georreferenciamento ele não vai ser de alta precisão, mas ele ajuda principalmente em nossos estudos em que a gente não vai precisar de uma precisão, mas sim só apenas de localização, tá bom? Como a gente vai iniciar o georreferenciamento, vai ser primeiro coletando a imagem. A gente vai, para coletar essa imagem, a gente vai aqui no Google Earth, né, é um programa do Google que disponibiliza imagens de satélite, né, do mundo todo. Essas imagens, elas são disponibilizadas, né, no software do Google Earth e que a gente consegue ter, né, um panorama da superfície terrestre. A desvantagem do Google Earth é que ela não disponibiliza imagens em tempo real. Então, como o Google Earth trabalha com mosaicos de imagem, então a gente vai ter mosaicos de composições de imagem de vários anos, tá bom? Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente for trabalhar com imagens do Google, de saber quais são os anos das imagens que estamos observando, tá bom? Para testes, a gente vai trabalhar aqui uma região bem conhecida aqui, Ananindeua, tá? No município de Ananindeua, uma área aqui que está sendo feita a construção da orla de Ananindeua, né? A primeira etapa ela foi realizada já com a entrega da parte da orla que fica no bairro do Ipuí, essa área bem aqui que vocês estão vendo, já aterrada bem laranjinha aqui. Essa é a primeira etapa da orla. A, o projeto, né, da orla de Ananindeua é estender toda essa orla aqui, contornando toda essa parte aqui do rio aqui, que eu creio que deve ser o rio Maguari, né? Maguari Sul, por aí, tá bom? Então, como a gente vai fazer esse procedimento? A imagem de 2023, que é o ano dessa imagem, ela me mostra a, a modificação relacionada à orla. Só que eu quero já referenciar uma imagem antiga. Como eu faço para observar essas imagens antigas no Google? Aqui no Google, acima aqui, tem umas ferramentazinhas aqui. Onde tem um reloginho, está escrito mostrar imagens históricas. Esse aqui é um regulador que mostra para gente as imagens que o Google capturou ao decorrer dos anos. E ele nos ajuda principalmente quando eu quero imagens antigas com alguma
com algumas imagens, né, tendo resolução boa, que me ajuda na pesquisa de saber as modificações resultantes de um período a outro, né, que são as análises multitemporais. E, ó, tem até uma imagem aqui já mais recente, que é de 2023, é a de junho, é a imagem mais recente disponibilizada dessa área aqui em Ananindeua. Eu vou querer uma imagem mais antiga, que mostre como essa área era antes da implementação. Eu vou colocar uma imagem assim, bem antiga, como a de 2009, que eu já trabalhei com essa imagem aqui, de Ananindeua aqui em 2009. Aqui nem se pensava em falar sobre a questão da orla. Vocês veem aqui que está ainda bem crua de urbanização nessa área, em contraste com 2023, né? Já tem muita modificação. Então, como a gente vai fazer o georreferenciamento dessa imagem? Então, quando eu clico aqui na mostrar imagens históricas, ele vai me mostrar aqui o regulador. Ele vai mostrar que a imagem mais antiga que tem de Ananindeua é de 1969 e ele mostra esses tracinhos aqui que mostram a, as datas. Olha, essa daqui é de 1985, mas não tem uma resolução muito boa. Tem de 2005, 2004, 2005, 2006. Então tem vários anos aqui, tá bom? Tem de 2011, só que essa 2011 ela está mesclada com 2009. Como eu expliquei para vocês, o Google Earth ele trabalha com mosaicos. Nem todas as imagens ela tem por completo. Ela vai trabalhar com mosaico de imagens. Por exemplo, aqui a gente pode ver que essas duas imagens elas são de anos diferentes. Pelos tons a gente consegue perceber essa diferença. Para fazer o georreferenciamento dessa imagem, eu tenho que trabalhar com uma imagem de um ano só. Então, essa aqui de 2009, tá bom? Toda vez que eu for georreferenciar a imagem do Google Earth, eu preciso que essa imagem ela esteja reta e ela esteja sempre ao norte. Como eu observo isso? O Google Earth ele tem a opção de eu, de eu poder mesclar aqui e rotacionar, virar. E essas opções aqui, elas facilitam na hora de eu poder me orientar, de poder até mesmo brincar aqui com as opções que o Google Earth ele apresenta. Mas para fazer o georreferenciamento eu preciso dela reta, eu preciso dela ao norte. Então como a gente faz isso? Para deixar ela ao norte, eu clico na tecla N. E para deixar ela reta, eu clico na tecla R. Vocês viram aqui, né? A imagem aqui, ela já está reta. E ela está ao norte aqui. Tá bom? Se a imagem ela tiver assim, vai dificultar na hora de eu georreferenciar. Eu preciso deixar ela ao norte. Então, clico no N. E para deixar ela reta, clico no R, tá bom? Confirmando que ela está retificada aqui, eu vou começar a pegar os pontos de controle. O georreferenciamento de imagem é necessário pelo menos a gente ter uns 3 pontos de controle. Eu sugiro sempre 4. E os 4 pontos de controle, eles sempre têm que ser pontos que que formem um quadrado, né? Que fiquem bem arranjados, que formem um quadrado. Por que eu digo isso? Porque na hora que você for georreferenciar, isso vai facilitar na hora de que a imagem ela não fique muito deslocada ou distorcida, né? Então a gente deixando o quadrante dela georreferenciada de dos pontos de controle no arranjo retangular ou quadrado facilita muito, tá bom? Para a gente já fazer o georreferenciamento. Bom, recapitulando, eu vou abrir o Google Earth, né? O Google Earth vai disponibilizar as imagens antigas da minha área de estudo. Eu vou colocar aqui em mostrar imagens históricas e escolho a imagem de 2009 daqui da aula de Ananindeua.
Claro que a imagem de 2009 não vai apresentar a orla, mas eu quero fazer um estudo detalhado, por exemplo, dos impactos que a orla ela teve desde 2009 para cá, né? Então a gente vai fazer um quantitativo aqui de vegetação, tudinho, apresentar quanto a orla trouxe de impacto, tá bom? Eu peguei 2009 porque é uma imagem mais limpa, mas eu poderia pegar imagens mais recentes, tá bom? De 2020, 2021, só que elas estavam com nuvens, tá? Então, vou pegar uma imagem limpa aqui, mas isso daí é só forma de procedimento, né? Para quando você não fazer esse georreferenciamento, tá bom? Então, como eu faço isso? De pegar esses pontos de controle dentro do Google Earth aqui, tá bom? Eu escolhi a imagem aqui, 2009, tal, coloquei ela reta, né, clicando no R e deixei ela ao norte aqui, clicando no N. Eu vou agora aqui em ferramentas, opções, mostrar lat long, eu quero universal transversa de mercado, eu quero essas coordenadas aqui em UTM. Aperta aplicar, OK. Eu vou clicar aqui na parte de adicionar marcador. E esses marcadores aqui vão ajudar a gente ter as coordenadas de controle, tá bom? Essa coordenada de controle aqui eu vou chamá-la de P1. Se vocês observarem aqui, na UTM a gente vai precisar da zona, da longitude e da latitude. Feito aqui a renomeação do ponto, eu vou pegar o ponto amarelo bem aqui e vou arrastar por um ponto aqui de controle que eu vou utilizar, tá bom? O ponto de controle que eu acho mais fácil de utilizar são aqueles pontos que são mais destacáveis na imagem. No caso aqui, o ponto mais destacável que eu estou vendo aqui é esse dessa bem aqui, ó. Esse pontinho bem aqui, né? Destacável no mapa. Então eu vou pegar aqui e arrastar aqui, ponto de controle. P1. Então P1 vai ser nessa parte aqui do mapa da imagem, tá bom? Tá. Sempre tenha o cuidado de deixar ela reta e ao norte, tá bom? Feito isso, selecionei o ponto de controle primeiro aqui, o P1, eu aperto OK. O ponto de controle está ativo aqui. Ele aparece bem aqui em lugares, tá bom? O P1 aqui. Aí eu vou adicionar outro ponto aqui, P2, ponto de controle 2. Eu vou escolher agora esse outro canto aqui. O P2 aqui. Esse outro cantinho bem aqui, tá? Vamos pensar aqui. P2. Você veja que eu estou deixando ele o mais retangular possível aqui, tá? Agora eu vou escolher agora mais dois pontos de controle. O ponto 3, né? Ponto 3, eu vou tentar escolher essa casinha bem aqui que está mais escondida aqui. O cantinho dela bem aqui. Eu vejo se ela tá assim. Vou trazer mais para cá. Ela não estava alinhada com o P2. Deixa eu ver aqui. Posso verificar. Quando é parte urbana, eles são mais um pouco complicadas por causa das casas, que ela possuem tonalidades iguais, né? Eu vou escolher hum, vou escolher essa parte aqui do campo, bem aqui. Vocês estão vendo aqui que eu vou pegar esse alinhamento aqui do campinho aqui, que é mais fácil de me localizar depois, tá bom? Vou colocar aqui. Não se esqueçam que a imagem, ó, quando eu dou o zoom, ela sai da reta e eu coloco ela ao norte, tá bom? Agora o ponto 4. Então eu sempre escolho os pontos de controles que são mais fáceis de me localizar no mapa, tá bom? Se fosse um mapa que tivesse já grade de coordenadas, eu utilizaria as grades de coordenadas como referência.
Como é uma imagem que eu estou querendo georreferenciar ela, eu tenho que ver pontos na imagem que me ajudem a georreferenciar depois com as coordenadas conhecidas. E o Google Earth, ele apresenta as coordenadas aqui, dos pontos aqui, tudinho, né? Então, o Google Earth, ele me ajuda a ter essas coordenadas conhecidas. Eu vou tentar colocar aqui no alinhamento do P3 com P1. É bem aqui, né? Eu vou colocar esse ponto aqui, bem aqui. Ok. Vocês podem escolher qualquer pontos na imagem, contanto que eles formem o arranjo aqui, pelo menos um quadrado. Não precisa ser perfeito. Um quadrado ou um retângulo para fazer esse enquadramento da imagem aqui. E quando eu georreferenciar ela no QGIS, eu consiga ter menos distorções possíveis, tá bom? Sempre se atentar. Quando eu finalizar aqui a criação dos pontos de controle, eu aperto no R para retificar a imagem e no N para deixar ela sempre ao norte. Por que eu faço isso? Recapitulando, eu faço a retificação da imagem e deixo ela ao norte para facilitar no georreferenciamento. Porque se eu não me atentar em ver que ela está ao norte, quando for georreferenciar, a imagem ela vai ficar muito deslocada e distorcida, tá bom? Então sempre eu deixo ela ao norte e eu deixo ela retificada, reta, tá bom? Deixei ela reta e retificada, está na hora de salvar a imagem. Quando eu for salvar a imagem, eu vou desativar todos esses layers aqui de camadas, eu quero a imagem bem limpa, e desativar aqui os pontos de controle que eu fiz, tá bom? Eu quero a imagem aqui ela bem limpa. Quero essa imagem aqui nessa escala aqui, tá boa a imagem aqui para salvar. Então o que eu faço? Eu vou aqui em arquivo, salvar, salvar a imagem e vai aparecer essas opções aqui. Como é uma figura que eu quero, então eu preciso dessas simbologias aqui, né? Legenda, escala, mapa. Então essas opções de mapas aqui, esses elementos do mapa, eu vou desativar. Eu quero só a imagem. E aperto aqui, desativo os elementos e aperto aqui, salvar. Tá bom? Aperto aqui, salvar. Tá? Desativar. Quando aperto salvar aqui, ele vai querer que tu salve logo a imagem, a configuração de elementos. Eu aperto aqui cancelar, tá bom? A resolução atual aqui, eu quero aqui a mais alta possível, porque é a máxima aqui, tá bom? Vai ficar bem, uma resolução bem melhor. Aí que depois que eu considero aqui a resolução, eu vou clicar aqui em salvar a imagem. Eu vou colocar aqui uma pasta, novo, né, botão direito, pasta. Eu vou colocar aqui imagem aula, tá bom? A imagem aula aqui eu vou colocar Orla Ananindeua 2009, tá bom? Como é uma imagem que eu escolhi da área que foi feita a Orla, projeto da Orla, da primeira etapa, 2009 nem se falava na Orla, mas é só mesmo o demonstração aqui para vocês, tá bom? Se eu fosse fazer um trabalho, eu escolheria uma imagem ainda mais recente, de 2020 para cá, ou só se fosse fazer uma análise multitemporal de 5 em 5 anos, de 10 em 10 anos, mas que não vem ao caso, tá bom? É só por questão de demonstração para vocês. Posso pegar qualquer imagem do Google, né, e fazer georreferenciamento. Contanto que eu crie os pontos de controle, que eles vão me ajudar na, na questão de georreferenciar essa imagem no QGIS, tá bom? Feito isso, salvou a imagem, a gente pode ver que a imagem ela está aqui salva, né? A imagem ela está aqui salva da área que eu estou pretendendo fazer o georreferenciamento, tá bom? Feito isso, eu vou agora abrir o QGIS, né? Salvei a imagem, tendo os pontos de controle, eu vou agora abrir